Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre a vitória do Mengão em cima do Vasco. E o Flamengo continua vivo na briga do título do Brasileirão. Então faz o seguinte, chega a explodir o dedo no like, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Mas para isso, eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Mengão. Esse sistema defensivo, ele troca dentro da partida, entende o que não está funcionando, mais uma vez pelos pés do Gerson, né? No outro jogo ele troca de lado, vai para a direita, nesse jogo ele veio para a esquerda. Então ele consegue trocar, ele entende o que é o momento do Flamengo. Não é uma revolução, aquela coisa do Sampaoli, né? Ou do Paulo Souza, ou do Vitor Pereira. De que eu vou chegar, o time agora vai jogar dessa maneira aqui. Vou trabalhar para jogar dessa maneira, nem que demore muito tempo. Acho que o Tite entendeu. Ele bate muito na tecla do início da coletiva dele, né? Do primeiro momento. A gente precisa estar na Libertadores. São 12 jogos. Nesses 12 jogos, ele vai entender o que é o elenco e como que ele vai adaptar esse elenco à necessidade de resultado. O Flamengo não foi exatamente brilhante ontem, mas ele vence a segunda seguida. Aí o cara hoje já está com a camisa, já dorme mais feliz, já pensa em mirar o Botafogo, já fala que vai ficar no cangote ali, já ultrapassa Bragantino em algum momento ali antes da bola do Bragantino rolar. Você está fazendo uma pressão. Então acho que o grande mérito é você entender. Entender a mudança que o jogo te pede, entender o que é o momento do Flamengo de ter que construir resultado. Depois ele vai pensar em ter a bola, utilizar melhor os seus jogadores, em tornar a defesa um pouco mais sólida. Mas o momento é, qual é o desenho do jogo? O desenho do jogo é esse. Eu preciso acelerar os espaços quando eu tiver a bola, colocar o Gabriel, traz o Gerson para cá. E funcionou ontem. E não é feio, né? Se adaptar aos... Pelo contrário. Não é feio. Eu acho que o Tite tem essa qualidade, né, de saber entender as situações, aquilo que são os duelos dentro de campo. Nós vimos um Vasco pressionando, tirando a bola do Flamengo. O Flamengo, em determinado momento, falou, não, tá bom, vem cá, vamos segurar. E que nós já tínhamos falado no outro jogo. O time mais organizado defensivamente. Embora o Vasco tenha criado, mas você vê o Pulgar e o Thiago Maia já um pouquinho mais trabalhando, um pouco mais conjunto. E aí se adaptando. Peraí, eu não consigo jogar. O time do Vasco pressiona, o time do Vasco coloca velocidade. Peraí, vou esperar um pouquinho, agora vem cá, inverte, Gerson. Nessa inversão que ele fazia muito no Corinthians. Ele fazia muito com o Bruno Henrique, né? Ele tinha o ponto esquerdo, acho que era o Emerson. Só muda de lado. O que acontece? Mudam as características. Não muda as funções, mas mudam as características. Então, nessas frações de segundos, muitas vezes o cara tem que se ajeitar, né? Porque uma coisa é você jogar com a perna direita invertida. Então, para o cara que está vindo fazer a marcação, é muito mais fácil. O cara vai te trazer a bola. Quando o cara joga com o pé buscando a linha de fundo, você tem que mexer tudo, né? Você tem que sair do meio campo, se deslocar até uma certa área onde você não estava. E aí você tem a possibilidade também, por exemplo, com o Gabigol. Se fosse o Pedro, com certeza não teria essa oportunidade. Sim. O Pedro é o cara mais centralizado, então seria um outro tipo de movimento. Tudo isso é mérito do Tite. E tem outra coisa, né, Zé? O Tite nesse sentido de entender o jogo. Rapidinho, você fala do Pedro e do Gabigol, né? O Tite tem um negócio que vai complicar muito para os rivais. Ele vai saber usar esse elenco como pouco. Porque ele olhou o Pedro. Mas aí o Pedro não tá bem, tira o Pedro e bota o Gabigol. Não é o tirar pelo tirar. O que ele vai extrair desse elenco? E o que a gente bate na tecla sempre? Melhor elenco, América do Sul, estrelado, mais caro. E os caras olham pra ele de forma diferente. Até porque não é só ter as melhores peças. E ele traz um ambiente... Sabe mexer o bolo ali, como diria ele tem um ambiente que ajuda muito. A gestão de ambiente dele é muito boa. A ambiência, como diria o outro. Agora, em relação ao elenco, eu vou além, viu, Pedro? Não é só na questão do Pedro e do Gabigol. Na questão de Arrascaeta e Everton Ribeiro, a utilização deles, mudar meio de campo. O Flamengo tem repertório agora. E mais do que isso, é um time que vai jogar, e o Zé sabe, foi Santos e Atlético Paranaense, né? Que vocês ganharam quando ganhou o Brasileiro. Ficou muito Atlético lá na frente. E aí o Santos veio lá. Porque quando você tá nessa posição de avanço, você tá fazendo a tua parte. Você joga, claro que você tem obrigação, mas você não tá defendendo a liderança. Nessa que vai diminuir. Eu continuo com a minha opinião que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Mas, quando começa a crescer a carreta com o símbolo do Flamengo, como cresceu... Deixou chegar, é isso? Não que deixou chegar, porque eu ainda acho que não chegou. Mas eles estão crescendo. Mas deixou chegar, você sabe, né? Mas, meu amigo... Mas eles estão crescendo. Mas ainda acho que o Botafogo é campeão. Se a troca é um pouco antes, ia ter gente chorando. Vou tocar nesse ponto. É porque tem um informante, o Zé, eu falei do meu informante, aquele informante mesmo, Zé, me escreveu aqui. Se o Tite tivesse coragem e tivesse assumido o Flamengo contra o Corinthians,
O Flamengo perdeu 2 Mas pontos aí, em mas Itaquera. aí quem é que falou que foi falta de coragem? Não, meu informante é assim. Então, mas você informante de segurar. Agora a gente vai entrar numa de... O informante é muito bom porque ele fica lá Vai atrás. defender o Tite, cara. Eu era advogado de São Paulo e eu advogado do Tite. Mas é que vocês dois, eu não tô entendendo. Calma, Vocês querem chegar. o simulador que eu fiz para a parte de baixo da tabela, eu também fiz, claro, para o campeonato inteiro, então eu fiz para a parte de cima da tabela. No meu simulador, o Botafogo foi campeão aqui, ó. O Flamengo, que eu já cantei a bola com o Tite, o Flamengo vai escalar para o vice-campeonato. Aliás, o Flamengo tá brigando também nos bastidores. Tá uma briga no Flamengo e Botafogo, não só pelo título brasileiro, existe agora, como no... O Flamengo tem um jogo contra o Bragantino em casa que ele tá dando a maior importância. Ele mexeu com o final da Libertadores. O Flamengo não abre mão desse jogo. Mexeu não, afinal tá mantido. Exatamente. E o Botafogo também quer jogar contra o Fortaleza de qualquer jeito, como o Fortaleza com o time reserva, quer jogar agora. Não vai não. Não vai jogar, adiado. mas ele tá brigando. Então você vê que tem uma briga... Já cancelou, já. Mas cadê a briga do Flamengo e do Botafogo nos bastidores? Não, porque o Flamengo podia ser assim, eu mudo o jogo contra o Bragantino. Isso é cada um querendo se brigar. Mas porque estão virando as decisões. A gente tem Flamengo e Bragantino, Bragantino e Botafogo. Esse jogo né? aí, lá Então, na frente. o Bragantino, se não for o campeão brasileiro como o Gato previu, o Gato Preto, Ai, não, eu acho que pelo menos ele pode ser o fiel da balança. Se o Flamengo ganha do Bragantino em casa e o Bragantino ganha do Botafogo, olha a diferença, entendeu? Nossa, refaz a conta aí. Cara, Não, ele tá louco. a gente vai ter daqui a pouco Bragantino e Botafogo em Bragança Paulista. O Bragantino ganha é absurdo? Não. E a gente vai ter Flamengo e Bragantino, mando do Flamengo. O Flamengo ganha esse jogo. Entendeu? Então olha aí, você já tira mais 3 pontos do Botafogo por mais... Deixa eu falar uma coisa, o Botafogo O Gato vai falou que o Sport vai não ser vai campeão jogar. da Série B, o Gato. Eu não sei o nome do Gato, Gato, evidente. Eu vou abrir aqui. Gato Félix. Gato Félix. O negócio é o seguinte, esse meio de semana, o Botafogo já vai ficar com um jogo a Assistiu o menos. desenho? Certo? Já. Contra o Fortaleza, né? Nesse meio de semana, se o Bragantino ganhar do Atlético Mineiro, também é possível, vai jogar em casa, né? Milu. E o Flamengo vencer o seu adversário, que é o Grêmio, mas o Grêmio é fora. E o Grêmio tá numa situação que precisa ganhar. Milu. A diferença pode ficar de 4 pontos para o Bragantino, o Botafogo com um jogo a menos, claro, mas já tem aquela, né, aquela fungadinha no cangote. E o Flamengo, uma diferença de 6 pontos, né? Eu ainda acho aqui que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Eu ainda acho. Mas você acha que vai aumentar a pressão? Já nesse meio de semana a pressão já fica no cangote? O Botafoguense e boa parte de vocês da imprensa, vocês da mídia, davam 3 pontos pro Botafogo contra o Furacão em casa. Não aconteceu. Terminou empate. Não, quem dava? E muita gente imaginava que o Botafogo ia fazer 3 pontos contra o Fortaleza. Mas você falou que o Botafogo ia ser campeão brasileiro. Não, no meu simulador ainda é. Só que eu tô falando, a briga agora vai até... lembra que ele estava discutindo? Por exemplo, você vê como é que mudou? O Gato Vai ter Milu falou que o Botafogo e Vasco não vai Santos. cair. O Gato Milu falou que o Vasco não vai cair. Gato Milu. É Milu. Eu não sabia o nome do gato, o Gato Preto, né? Que prevê Milu, tudo, Gato né? Milu. Gato Milu, que prevê o Bragantino campeão. Então, por exemplo, Aí, ó. o Botafogo, nas minhas previsões iniciais, ele ia ser campeão brasileiro em cima do Santos, faltando 4 rodadas. Semana né? passada o senhor falou isso. Né? Porque era uma coisa referente a 95, o Botafogo veio para 95 do Santos, e agora meio que tava uma coisa mística e tal. Foi na mística. E o meu simulador, que aí não tem nada de mística, meu simulador é uma coisa matemática. O DeLorean. Né? Ó, O DeLorean, que tal, meio exatas ali, apontou o Botafogo sendo campeão na última rodada. Na última rodada. Que o Flamengo pega o São Paulo no Morumbi. Mas semana passada, E o Botafogo você falou pega... que ia ser campeão contra o Santos, Então, que já era campeão. Então, Agora mas ele não, assim, ele talvez daqui a não pouco seja você vai na ver última nesse rodada. programa que é tão popular, tão bacana e tão polêmico, eu não tô vai entendendo. mostrar as últimas rodadas. entendendo. Vamos pegar os últimos 3 jogos do Flamengo e os Mas eu não últimos tô 3 jogos do entendendo. Botafogo. O seu simulador, o que é? Ele é automático? Você coloca lá e vai embora ou você precisa Não, você coloca lá, faz já os vai... resultados? Não, eu vou colocando o resultado. Então tem lá... Então que você falou que o Santos Isso aqui não ele pode ser ganha com verdade. 4 rodadas no jogo contra o Santos, então o simulador Já, então tá meu furado. simulador já furou. Já furou. Quer dizer, depois de todo esse discurso Que nós ficamos sobre aqui o simulador, acreditando a no gente chega à conclusão simulador que o dele. simulador furou. Não é, ele vai lá- porque o simulador Não, Vida. é um mecanismo vivo. Não é? É um Aí não, mecanismo Vida. vivo. Aí não, Então, não, a cada não, rodada, como ele é um mecanismo vivo... Você ficou aqui 1h30 falando que o simulador estava apontando isso, aquilo. E o agora Gato você também. chega- O Gato Milu, que eu acredito. Aliás, o Gato Milu vai vir aqui. Vem, eu tô trazendo no programa. Você vai trazer? Vamos botar Vai ele trazer. aqui do nosso ladinho, aqui, ó. O Gato Milu, ele vai dando os palpites. E o caso do... Não dá palpite, não. que Ele me vai atrás da assusta comida. Ele quer comer, cara. Como É qualquer ele falar bichinho. depois de 1h30 que o simulador não serviu pra nada. Não, lógico que serviu. É um parâmetro. Só que, por exemplo, assim... Não, aí eu vou enlouquecer. Vida, Por não é assim exemplo, não, Vida. o que eu vou falar? Vida, não.
Eu fiz o simulador a semana passada, eu botei vitória do Galo contra o Cruzeiro. Eu não imaginava, não acreditava de jeito nenhum que o Cruzeiro fosse vencer do Galo. Aí o Cruzeiro ganhou 3 pontos. Não funciona como uma Então, o inteligência Cruzeiro artificial. ganhou 3 pontos que eu não imaginava que ele ia ganhar. Aí você chega na outra rodada, você tem que... As contas mudam. O Cruzeiro vai ter 3 pontos a mais no final, que eu imaginava que não ia ter, entendeu? Então, os jogos mudam. O Botafogo, eu tinha colocado 3 pontos do Botafogo contra o Furacão. Não aconteceram. Eu botei 3 pontos do Botafogo contra o Fortaleza, acreditando inicialmente que ele ia jogar contra o time reserva do Fortaleza. Então a gente da imprensa que... Ué, vocês da imprensa... E você está junto. Você acabou de falar que colocou os pontos pro Botafogo contra o Furacão. Eu não consigo entender. Conversa de maluco. Então, mas... Eu confesso a você que já... Como já cantou o Raul... E o senhor... Sabe, ser mais possível. Mas que é o seguinte, eu prefiro ser maluco, beleza. Eu pedi pra gente ter paz no programa, o senhor falou que tá em paz. tem 2 ripas de madeira lá fora que o senhor vai trazer pra cá. Não, mas eu tô em paz porque, assim, já tem uns 5 minutos que ele tá falando aí que eu tô pensando que eu tenho que passar no supermercado hoje, que eu tenho que regar a planta lá que eu esqueci de regar ontem. Eu tenho fatura lava teu casaco, vencendo. põe bastante amaciante. Entendeu? Tô pensando em umas coisas entendi. aqui. Você vai fazendo o médico sua tive agenda. que desmarcar, remarcar para outro dia. Tô pensando aqui. Sua agenda. Você tava falando sobre... Sobre simulação, mecanismo vivo, que é o Campeonato Brasileiro, que as rodadas vão mudando e as tudo coisas... bem, tá tudo certo. Alguém entendeu alguma coisa? Não, né? Não. Então, assim, vamos lá. Vai ter pressão pra cima do Botafogo? Muita. É mesmo? Então mudou mesmo. Foi o cenário que eu vi. Até o fim do campeonato. O Flamengo vai chegar. O Flamengo vai brigar por esse negócio. Você viu a frase dele? Foi Negócio aí, tipo, Campeonato Brasileiro, título, entendeu? Mas o Botafogo é campeão. E o Tite foi malandro, né? Ele chega na coletiva e fala assim, o título é sonho. A realidade é brigar por Libertadores. É claro que o Flamengo vai para Libertadores. Tem alguma dúvida que o Flamengo vai? Então, entendeu? Até ele chegar, o Tite você Mas mira... ele não tem obrigação É aquela de fazer o coisa, Flamengo campeão. você mira a lua e aí você, no mínimo, acerta uma estrela, né? Isso. Então, não é? Daí Ribeiro. Então, aí ele chegou assim, Ribeiro. vamos chegar para tentar uma vaga na Libertadores. Aí o Flamengo vai para Libertadores. E no fundo, ele tá lá e os caras sabem, cara, vamos ganhar tudo que é jogo aqui. Vamos ganhar todos os jogos. E vai botando pressão no Botafogo. E o Botafogo já tá sentindo. É aquela coisa, Galvão, Tino, né? Tino, Galvão, sentiu. Cara, né? isso é uma máquina, cara. Não é? Ele é uma jukebox o Botafogo de loucura. já tá sentindo. Sabe, o cara vai entendeu? botando já tá os dando CDs da sinais, loucura. Plim, plim, plim. É que nem você que joga tênis pra caramba, né? Eu jogo tênis? O Edu de Menezes. Eu jogo beach tênis. Então, Não, beach o Edu tênis de não. Menezes, Beach tênis, não. ele vai dominando. Mas na hora do match point, mesmo o cara que tá pra matar o campeonato... Quando eu tô jogando futebol, é tenso. A bola fica mais pesada, entendeu? tenso. Aí você fala, o jogo tá fácil, o cara vai fechar o jogo. Chega na hora de fechar, entendeu? Tem o Gato Milu e tem o Bubu Milu, me iludindo com todas essas loucuras dele. Então, assim, eu gostei da frase. Eu vi não é o só que o cenário flamenguista tá vestindo o uniforme de novo pra todo lado aí. Não é só porque ganhou do Vasco, que é o grande rival. É porque ele tá... A perspectiva do título agora voltou a aparecer pro Flamengo. Isso aí. Não dá pra Apareceu negar. no horizonte. Apareceu. O Flamengo olha no horizonte hoje Apareceu. e vê que é possível. Cara, o cara olha assim, olha... Sonho, que foi o que o Tite falou. Olha, peraí, faz o simulador aí. Pega todos os jogos. Não, o chega simulador, de né? simulador. Coloca uma tela aí com a sequência de jogos de Bragantino, não, Flamengo e Botafogo, por obséquio. É Exaustão. legal, hein? Gosto. Futebol na ESPN é um oferecimento de Sporting Bet. Ford. Motorola Razr 40. Jogos dos 3, né? O Botafogo tem um jogo contra o Fortaleza, Cancelado, né? adiado. Né? Podia ser o reserva Subiu agora, no vai ser- telhado, literalmente, hein? Subiu no telhado. O Cuiabá em casa e o Palmeiras em casa. 2 jogos em casa. Vasco fora e o Grêmio em casa. Ou seja, o Botafogo vai passar 4 jogos ali sem deslocamento. Só pra, né? Uma curiosidade, o Vasco fora seria Vasco em São Januário? São Januário. Não, é Raulino Oliveira vai esse jogo, né? Paulino? É Raulino. Raulino Oliveira. Fechou, Raulino? Fechou, Raulino. Bragantino. Pega o Atlético em casa, esse jogo do meio de semana. Aí tem o seguinte, ó. Tinha o Flamengo fora, mas esse jogo entre Flamengo e Bragantino também foi adiado. Por conta da Libertadores, do Maracanã, toda a história que deu semana passada. Não vai rolar esse jogo no final de semana. Vai ter Goiás fora, Corinthians em casa e o São Paulo fora. Tá? E o Flamengo pega o Grêmio fora, é agora o jogo do meio de semana, aí tem o adiamento do jogo contra o Bragantino, ou seja, no final de semana vai ficar todo mundo com o Botafogo, o Bragantino e o Flamengo com um jogo a menos. Botafogo, jogo contra o Fortaleza, Bragantino e Flamengo, o jogo entre eles.
Santos em casa, Aí a tarde Brasília. aí a tarde dos desesperados já precisa sumir, né? Pois é. Vai baixar pra 4, vai baixar pra 6. Pois é. E outra coisa, Fortaleza fora e o Palmeiras Red em Bull casa. Bragantino também foi com jogo a menos no final de semana, porque o jogo era Flamengo e É isso que eu tô Red Bull. falando, vai ficar todo mundo com Então jogo vamos a menos. suspender a tarde Todo dos mundo com jogo a desesperados. né? menos. Todo mundo com um jogo a menos. É o que vai acontecer. Então vamos lá, Pedrão. Eu continuo insistindo que o Botafogo será campeão brasileiro. Continuo insistindo. Eu acho uma conta muito louca, William, um simulador eu do acho- capeta aí pra Não, conseguir. simulador dele aqui Eu tá vou de voltar brincadeira. naquilo que a gente falou na semana passada. Ele e o gato no Toda semana, a força que a gente fica fazendo é pra pensar em como o Botafogo pode perder o título. Entendeu? Semana passada a força era como o Botafogo pode perder o título. Como fulano... A força tem 7 pontos. Em nenhum momento baixou de 7 pontos. Foi o que eu vou repetir o que a gente falou aqui na semana passada. Se você pega uma sequência de 3, 4 jogos que o Botafogo não vence e 3, 4 vitórias seguidas de um Red Bull de Flamengo, a gente vai sentar aqui e vai falar, olha, tem um cenário inédito agora. A diferença caiu para menos de 5, o campeonato tá... Mas não é o que está acontecendo. Mas não tem ainda. concordo contigo. Você pega para ver, eu acho que a análise do Botafogo e Atlético Paranaense, ela tem que ser bem separada. O primeiro tempo do Botafogo até o gol, assim como no jogo do meio de semana, até o gol, o primeiro tempo do Botafogo é bom, é um primeiro tempo de imposição, o Botafogo faz o gol, aí acontece igual ao teu. Aí relaxa, a linha desajusta, o Cuesta, se não me engano, vai dar um bote lá na frente, toma esse gol, que você pode discutir. Pra mim, estava impedido, mas você não tinha VAR no lance. Pois é. Então não é que o Botafogo estava tomando um vareio e desaprendeu de jogar bola. Tem questionamento no gol do Botafogo também, né? O jogo não flui, aí picota. O Zé tava lá, Zé, você joga 5 minutos, para. Não consegue. Joga 5 minutos, para. Joga 10 consegue. minutos. Pô, os caras estavam irritados. O Bento tava dando bico na bola com toda... Aí você volta... Você viu os 39 minutos ontem? Infelizmente. Parecia pelado depois de Infelizmente feijoada. eu vi. Sabe? Tu marca com teus amigos, não, vai ter uma carne aqui, vai ter uma cerveja, vai Domingão, ter um campinho, né? vai ter um campinho ali. Pô, tu come, bebe, tu vai pro campo. Pô, tu não anda. E tava todo mundo assim. Então, a análise desse jogo, ela precisa ser situada, que é Claro, algo claro. bem atípico. Claro. Sabe? Aí o Botafogo pega, ó, o Botafogo não ganhou o próximo jogo, não ganhou o outro, o time desajustou, o Red Bull tá atropelando, o Flamengo tá atropelando. Aí eu acho que o papo muda. Só que, por enquanto, a gente cai no lance da semana passada. Fica aqui, o Botafogo pode perder, hein? Pode cair pra 4. Pode não cair. Final de semana, Flamengo e Red Bull vão ter um jogo a menos também. Quem grita toda hora, você Então, pode cair pra 4, se apoia muito, vai ter Red Bull, Bragantino e Botafogo. Vai ter não sei o quê. Começam a lembrar de confrontos diretos, mas eu não vejo... Mas o problema é que o passado do Botafogo acaba contaminando de uma certa forma isso. Porque ninguém acreditava que o Botafogo pudesse chegar aí, a essa situação. E há quanto Só tempo que, o só que Botafogo... a galera precisa respeitar o gramado, Sim. o campeonato. E há quanto tempo, né, que o Botafogo não faz um campeonato como esse, que não briga por título dessa forma? Há quanto de uma tempo o forma tão Botafogo é líder do campeonato? Sim, por isso que eu acho que a desconfiança é nisso, né? A desconfiança ela é gerada por conta dessa história, desse passado não muito distante do Botafogo. Esse que eu acho que é o grande desafio, até mesmo dos próprios jogadores dentro do vestiário. Não vamos deixar, tem muita gente, mas isso aí serve como gasolina também. Cara, claro. Entendeu? Tá todo mundo falando que a gente não vai conseguir, tá todo mundo falando que toda semana estão tirando 3 pontos da gente, toda semana estão colocando um cara já para bater, para chegar. E o Eu acho assim, Botafogo os adversários tiveram um momento incrível para tirar a diferença. Que foi a passagem do Bruno Lage. o Poçante. Quando o Botafogo realmente começou a ter problemas. Ali, todo mundo teve a chance de tirar uma casquinha, 2 casquinhas, 3 casquinhas. E ninguém conseguiu. O Palmeiras não conseguiu, o Flamengo não Você já conseguiu. imaginou? Foi quando o Bragantino começou a subir. William, O melhor desse período é o Bragantino. Você já imaginou? Esse manteve. Ele é líder do retorno. Mas por isso chegou. Vocês já imaginaram que se o Bruno Lage, o Poçante Bruno Lage, que foi lá depois do jogo do Flamengo, quer ir embora. Se a diretoria do Botafogo fala, fechou, pode ir embora. Tchau. Eu acho que o campeonato já estava muito mais encaminhado. Porque aí o Botafogo ia pontuar. Mas você vê, São 10 o jogos, Botafogo né? derrapou. Faltam 10 jogos. Faltam 10 jogos. A diferença do Flamengo, que é o mais próximo, para o Botafogo, são 9 pontos, teoricamente. É mais próximo ao Braga, né? Sim, não, tô falando o Flamengo depois do Bragantino. Eu ia fazer as contas do Botafogo. Vai lá, do Flamengo. vai lá. Né? Você tem 9 pontos. Teoricamente, o Botafogo teria que perder 3 de 10. Na realidade, Teoricamente. na realidade, frieza dos números. e um empate e o Flamengo ganha 4. Só que aí você vai para o número de vitórias. É aí que eu quero chegar. Olha o número de vitórias do 18 a 14. 18 a 14. Aí você tem um primeiro fator de desequilíbrio, né? Nesse sentido. Depois, seriam 4 derrotas, ou 3 derrotas e um empate.
E o Flamengo teria que ganhar todas. Teria que ganhar as 4. Ganhar todas, né? Pra poder Aí o Flamengo passar. ganha das 4. Isso é o Flamengo. Igualaria em 18 vitórias, mas Isso. passaria no número Aí de você pontos. vai também pro Bragantino. O Bragantino Pois é, são 7 pontos. São 3 jogos. É. Né? São 3 jogos, porque 2 jogos. São 3 jogos pro Bragantino passar. Então, assim, o Botafogo tem que perder no mínimo 3 jogos para poder perder 3 a 4 Pode empatar jogos. vários, por exemplo. Vasco e Botafogo no Raulino de Oliveira. Empate. É estranho? O Vasco do jeito que tá jogando mas e eu lutando? Tô fazendo, não é. tô fazendo uma projeção, Bubu, em relação Simulador. assim, ao Botafogo perder os jogos. Né? Então, mas Flamengo e isso, Bragantino então, mas podem assim, empatar. O É Flamengo estranho. pode empatar. Se o Botafogo O empatar Flamengo pode vários empatar jogos... agora com o Grêmio. Até perder pro Grêmio. É estranho. Mas se o Não é. Flamengo empata, os outros times também podem empatar. Quer dizer, se o Botafogo então. empata, os outros times podem O empatar. problema é que também. os outros têm confrontos onde eles podem empatar também. Cara, o E não é Flamengo, estranho. vai fazer muito ponto, cara, nessa reta final. Com o Tite na reta final, o Flamengo vai fazer muito ponto. Tô falando aqui, ó. Vai nessa. Essa frase é maravilhosa. Aí eu tenho que olhar pro Pedro, pô. Ele fala, com o Tite o Flamengo vai pontuar pra caramba. Mas não era Então, essa conversa eu acho, que ano passado. por exemplo, daqui até a final do campeonato, se você zera tudo agora, pra mim o Flamengo vai ficar à frente do Botafogo, vai fazer bem mais pontos. Eu não sei se no meu simulador não foi o suficiente, ele quase chega empatado ali no fim com o Botafogo. voltar. Então o campeonato ainda, como é um mecanismo vivo, o campeonato ainda está em O campeonato aberto. é sobre pontos perdidos. O Botafogo tem que perder 10 pontos a mais Os que o outros Flamengo. ganharem. É isso aí. E 8 pontos a mais que o Red Bull Aranchu. O campeonato agora é esse. E o campeonato, ele não é da 28ª à 38ª rodada. O campeonato ele é da 1ª à 38ª rodada. O problema é que toda análise ela ignora as rodadas que O passaram. Botafogo tá fazendo. Eu não tô dizendo que o Flamengo não tem capacidade. Pelo contrário, a gente estava comentando aqui há minutos atrás. O Tite entendeu o que é essa primeira fase do trabalho dele. A primeira fase do trabalho dele é aquele recorte, ele é mostrar 12 jogos para finalizar o ano. O que ele precisa? Em primeiro lugar, vencer. Vencer o primeiro jogo, vencer o segundo. O Flamengo não tinha 2 vitórias no Brasileiro há tempos. Segundo lugar, confirmar a vaga na Libertadores. Eu acho que é uma questão de tempo. Terceiro lugar, ele vai olhar para a liderança. Só que o problema é que a conta do Flamengo não é de agora. O campeonato do Tite não é para saber quem fez mais pontos nas 12 rodadas que ele comanda. E tem um outro lado. E eu acho sim, por vários motivos, pode ser o que o Zé falou, tem um desrespeito pelo que o Botafogo construiu até aqui. Claro que tem. Claro que tem. Rodada após rodada, o debate é sobre onde o Botafogo pode perder o campeonato. E não sobre como ele pode virar. E Ser é campeão, repetitivo, é chato, aí viraliza. Só que é sempre isso. Ninguém vira e fala, ó, o Botafogo manteve 7, ele estava em 9, baixou para 7. Podia ser 10, podia ser 12, baixou para 7. Se chegar aqui na semana que vem, rapaziada, baixou para 2. Aí é uma outra Aí conversa. o couro come. Mas não adianta a gente querer ficar falando que o Flamengo pode ganhar, o Botafogo também pode. O Flamengo pode pontuar bastante com o Tite, eu também acho. O Botafogo também pode, o Red Bull também pode. Só que os times deixaram chegar numa situação que está oscilando ali de 7 a 10 a 12 há muito tempo. Você falou, teve um momento ali, se alguém fosse minimamente regular, dava o bote. O Exatamente. Botafogo tropeçou bastante com o Bruno Lage, todo mundo tropeçou junto. Aí você vai entrar e falar como é que vai ser o comportamento do Botafogo nesse terço final de campeonato, nessa reta Agora final. que voltou a ficar estabilizado. Vai se abalar? Vai voltar? Vai vencer os seus confrontos? O Tiquinho, para mim, o melhor jogador do campeonato, estava inteiro no jogo e fez gol. E o Botafogo, no primeiro momento do jogo, né? Porque ontem o Botafogo mal pressionável. Atlético e Mas ontem foi... É isso aí, nação. Tá aí então a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, ele está na liderança com 59 pontos. Depois vem o Bragantino com 52 e o Flamengo em terceiro colocado com 50 pontos. Quer dizer, o Flamengo tá a 9 pontos de distância do Botafogo, continua na briga pelo título, continua buscando também a vaga na Libertadores da América. E vamos ver o que vai acontecer. A próxima partida do Flamengo é contra o Grêmio, jogando fora de casa. O Grêmio não está numa boa situação, né? Está enfrentando uma crise. Inclusive, até o técnico Renato Gaúcho falou que o Grêmio está no pior momento do Campeonato Brasileiro. Perdeu por São Paulo por 3-0. E o Flamengo vai pegar esse Grêmio lá em Porto Alegre. E aí vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Tamo junto, nação. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.